Irmãos e irmãs, graças e paz a todos. Peço que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8. Pedi que o Danilo me ajude, porque eu perdi o apoio da barba, o microfone cai. Então qualquer coisa eu prego com esse aqui, tá bom? Tá caindo. Lucas capítulo 8, irmãos, nós vamos ler apenas 3 versículos nessa manhã. Verso 19, 20 e 21. O título do nosso sermão, da nossa meditação essa manhã, é a família de Jesus. Vamos ler esse texto 2 vezes. Lucas 8, 19 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. E vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam se aproximar por causa da concorrência do povo. E comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam se aproximar dele por causa da concorrência do povo, e lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Que o Senhor abençoe a leitura e a pregação da sua palavra. Dia bom, dia dos pais. Alguns talvez não enxergam esse dia tão bom quanto outros que talvez tenham pais. Talvez alguns de vocês já não tenham mais pais, ou alguns de vocês têm pais, mas infelizmente não são bons pais. Então é interessante que na Igreja de Cristo nós temos essa mistura de famílias, de contextos sociais diferentes. E eu acredito que esse texto ele será um conforto e uma palavra que encaixará para todos nós, assim como é a palavra de Deus em si, né? Não existe uma palavra que é para jovens, uma palavra que é para adultos, uma palavra para quem tem pai, uma palavra para quem não tem pai. A palavra de Deus, ela cabe para todos, é para todos e é para a glória de Deus. Hoje é dia dos pais e, como vocês sabem, talvez alguns de vocês mais do que outros, a nossa igreja não tem o costume de pregarmos de forma temática. O que significa isso? Que nós não utilizamos a agenda da cultura para ditar as palavras que sairão desse púlpito. Nós pregamos a palavra de Deus sequencialmente, não importa se é dia dos pais, se é dia das mães, se é festa junina, se é Natal, se é Páscoa. Nós continuamos pregando o texto, independente do que as pessoas hoje querem ouvir. Então nós não fazemos enfeites. Nós vamos fazer uma série da família porque é dia dos pais, ainda que isso tenha seu proveito em algum sentido. Nós temos a chance de encontrarmos essas coincidências da providência de Deus, dia dos pais, e nós pregarmos aqui sobre família. Deus seja louvado essa manhã. Então nós vamos ficar com o texto, isso será suficiente para nós. É importante que nós nos lembremos qual é o contexto anterior desses versos 19 a 21. Se você olhar comigo, a partir do verso 4 do capítulo 8, Jesus ele proclama aquilo que é conhecido como a parábola do semeador. Então uma grande multidão vai até Cristo, de todo tipo de gente, de todo tipo de cidade, e Jesus começou a ensinar-lhes por parábolas. Ele diz sobre o semeador que saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, as aves do céu comeram. A outra parte caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela sufocaram. E a outra semente ao final caiu em boa terra, cresceu, produziu 100 por 1. Dizendo isso, Jesus encerrou a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E seus discípulos, a partir do verso 9, começam a lhe perguntar o que significa essa parábola e por que Jesus está falando através de parábolas. Então Jesus diz:
A vocês, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se fala por meio de parábolas, para que no final das contas eles não compreendam a minha mensagem. Aí ele explica a partir do verso 11 o sentido da parábola. Ele diz: a semente é a palavra de Deus, a que caiu à beira do caminho são as que a ouviram, e o diabo vem e lhes arrebata a palavra do coração. Verso 13: a semente, a palavra de Deus que cai sobre a pedra, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, recebem ela com alegria, mas no final das contas não tem raiz e dura muito pouco tempo. Verso 14: a semente, a palavra de Deus que cai num coração espinhoso, é aqueles que ouvem a palavra de Deus e que através do decorrer dos dias são sufocados com os cuidados deste mundo, as riquezas, os prazeres, e os frutos não chegam a amadurecer. E por último, verso 15, eu espero que você esteja nessa categoria. É a semente que cai numa boa terra. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, de bom e reto coração, guardam a palavra e os seus frutos perseveram. O que tem em comum em todas essas analogias da parábola? Aqueles que estão junto ao caminho, a semente que cai sobre as pedras, a semente que cai sobre os espinhos e a semente que cai sobre a boa terra. O que há em comum nesses 4 tipos de terra é uma coisa só: todos ouviram a palavra de Deus. A palavra de Deus caiu em todas essas terras. A diferença é como eles responderam a essa palavra. Uns não ligaram, outros ligaram por um momento, mas logo já se esqueceram. Outros perduraram por um tempo mais, mas os cuidados da vida, as riquezas, fizeram com que ele abandonasse a palavra. E o último, no verso 15, é aquela que cai numa boa terra, e aqui não quer dizer um bom coração que é pronto para receber a palavra de Deus, mas é uma boa terra que recebe essa palavra. E o que há em comum nesse texto com todos nós aqui nessa manhã? Todos nós estamos ouvindo a palavra de Deus, todos nós vamos responder a palavra de Deus, mas a diferença está em como cada um de nós vai responder essa palavra. Então Jesus diz no verso 8: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Em outras palavras, tenha cuidado como você ouve a palavra de Deus. E logo em seguida, no verso 19, ele já traz para nós esse relato da família de Jesus, que aparentemente não tem sentido dentro do contexto. Sua mãe e seus irmãos vêm de Nazaré até Cafarnaum para se encontrar com ele. Jesus está dentro de uma casa, provavelmente a casa onde ele se hospedava, e uma grande multidão, como de costume, estava ouvindo Cristo. E a sua mãe e seus irmãos lá fora não conseguem entrar, então mandam notícia: nós queremos vê-lo, nós queremos chamá-lo, nós queremos conversar com você. E Jesus diz essa sentença drástica no verso 21: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E ele continua fazendo as coisas dele. Jesus tem essa curiosidade, de nos surpreender com o que ele fala, e nossos olhos ficam assim quando nós lemos e pelo menos entendemos o que Jesus está querendo dizer. Mas nós vamos ver nessa manhã 2 coisas. A primeira é o que de fato está acontecendo, o que esse texto está realmente descrevendo. E a segunda coisa, o que esse texto significa. Então é preciso entender o que está acontecendo, e segundo, entender por que aconteceu isso e o que Jesus tem a nos ensinar nessa manhã, nesse dia de paz para nós. A primeira coisa que tem que ficar muito clara é que muitas pessoas, inclusive de igreja ou teólogos, eles chegam diante desse texto e eles vão dizer que Jesus foi mal educado com a sua família, assim como já era costume de Jesus ser mal educado com a sua família. É isso que eles vão dizer. Se você se lembrar, por exemplo, de João capítulo 2, que é aquele relato da multiplicação, e Jesus transforma aqueles barris de água em vinho. Lembre-se que Maria chegou diante de Jesus e disse: Jesus, acabou o vinho. E Jesus, naquela resposta muito simples, ele diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E algumas pessoas, inclusive nós, lemos esse texto e falamos: peraí, por que não chamou de mãe? Aí os protestantes mais fundamentalistas vão falar: tá vendo, o catolicismo está errado, porque Jesus não chama nem Maria de mãe. Mas por que chamou de mulher? Que falta de respeito. Se eu chegar para minha mãe hoje e falar assim: mulher,
mulher que tem o eu contigo. E geralmente a gente entona a voz para falar, né? Que tem o eu contigo. Será que Jesus foi mal educado, irmãos? Será que Jesus está desprezando a sua família? Não. O texto de João 2, por exemplo, a forma comum de se referir a uma senhora ou uma mãe respeitosa, lembre-se que Maria provavelmente teve Jesus com seus 14, 15 anos, então Maria tem provavelmente 45 anos. Alguns vão dizer que ela é uma senhora, outros que não. Minha mãe vai dizer que não, que é jovem ainda, 45 anos, né? Mas por que Jesus se refere a ela como mulher? Era apenas a forma respeitosa de se dizer senhora. Assim como algumas famílias têm o costume de chamar os filhos, de chamar o pai e a mãe de senhor, senhora, uma forma de respeito. Pelo contrário, não é uma forma de má educação. Outra coisa importante de nós notarmos é que José, pai de Jesus, já não é mais mencionado na Escritura, somente no seu nascimento, o que nos dá a entender que José já é falecido. Em algum momento que a Escritura não tornou isso explícito, mas provavelmente enquanto Jesus era jovem, aprendendo a sua profissão, em algum momento José veio a falecer. Então Jesus, ele agora está responsável pela sua família, pela sua mãe, pelos seus irmãos mais novos. Maria teve outros filhos, isso é importante deixar claro. Outra coisa importante de lembrarmos ao longo da Escritura, em João capítulo 7, por exemplo, é que o texto diz que alguns irmãos de Jesus não criam nele. João capítulo 7, verso 5, Jesus está indo diante de uma festa e os seus irmãos dizem assim: vamos para essa festa, você não é o Cristo, então manifeste-se ao mundo, vamos lá para Jerusalém. E Jesus diz: não, eu não irei porque não é chegada a minha hora. E o texto diz claramente: isto disseram a Jesus porque muitos dos seus irmãos não criam nele. No mínimo, Jesus tinha 4 irmãos homens, e o texto se refere a algumas mulheres, sem citar o nome dessas mulheres. Então era uma grande família, como de costume no tempo de Cristo em Israel. É importante nós lembrarmos que nessa passagem de Lucas capítulo 8, quando ela é citada em Marcos capítulo 3, antes de citar esse episódio onde a mãe de Jesus e seus irmãos vão até ele, o texto diz que eles vieram de Nazaré, em Marcos capítulo 3, e o intuito da vinda deles para Cafarnaum não é de rever Jesus ou conversar com Jesus, mas é de trazer ele de volta para Nazaré. Eles estavam com medo de Jesus, o intuito deles era para prender Jesus e para proteger Jesus, levá-lo de volta para Nazaré. Jesus havia dito: eu não posso ficar em Nazaré, eu devo pregar o Evangelho para toda a terra de Israel, e eu estou em Cafarnaum pregando esse Evangelho agora. Então a situação ela fica um pouco complicada. Nós temos diante de nós uma mãe de seus 45 anos, com alguns irmãos de Jesus que caminham 40 quilômetros de Nazaré para Cafarnaum, e quando chegam lá, Jesus está dentro de uma casa, uma multidão de gente, eles não conseguem entrar, manda um mensageiro dizendo: nós viemos de longe, nós queremos falar contigo. Jesus é educado assim, no verso 21. Minha mãe, os meus irmãos, se você ler esse relato em Marcos, ele vai dizer: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? O nosso texto diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que Jesus quer nos ensinar nessa manhã sobre família? Jesus quer nos ensinar que a família é muito mais do que uma família de sangue. E nós não devemos confundir isso. O que Jesus quer nos ensinar é que a família que Ele veio buscar e redimir está muito acima de uma família de sangue. Quando nós lemos a Escritura, nós identificamos alguns elementos importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em vários momentos nos Evangelhos, Jesus diz que Ele veio para buscar o seu povo, Ele veio para resgatar um povo. No Evangelho de João, por exemplo, é dito para nós que existem alguns eleitos, algumas pessoas que Deus escolheu e que entregou para o seu Filho como presente. E Cristo veio para a terra para cumprir a sua missão, para resgatar esse povo, essa família, comprá-lo com o seu sangue. Essa família que o próprio Pai, antes da fundação do mundo, já escolheu.
Então, antes de existir terra, antes de existir ar, antes de existir tudo, Pai, Filho e Espírito, a Trindade perfeita e santa, fizeram um pacto, uma aliança, um compromisso, um plano da redenção para resgatar pecadores e juntá-los em um só corpo. É aquilo que na teologia nós chamamos de pactum salutis, ou pacto da redenção, pacto da salvação. E ao longo da história esse pacto ele vai sendo cumprido, esse pacto vai sendo estabelecido, a promessa do Evangelho, da vida de Jesus e o resgate de um só povo. Nós podemos lembrar a promessa para Adão e Eva: da semente da mulher eu vou enviar o meu filho, o Messias, e ele vai pisar na cabeça da serpente. Em Abraão, por exemplo, é prometido que de Abraão vai vir uma grande família, e essa família vai abençoar toda a terra. Depois nós chegamos então em Moisés, chegamos em Davi, o trono de Davi, a família de Davi será a família que irá reinar sobre o mundo. E finalmente no Novo Testamento nós temos Cristo, o Filho de Deus que se faz carne para resgatar um povo específico. Isso é muito importante nós entendermos. O Pai ele elege uma família antes da fundação do mundo, o Filho vem no tempo para redimir essa família, e o Espírito ele sela essa família, ele reúne essa família. Se você lembrar, por exemplo, de João capítulo 11, é dito que o Filho de Deus morreu para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estavam espalhados pela terra. Então o Pai escolhe a família, o Filho vem para comprar essa família, e o Espírito vem para reunir em um só corpo essa família que foi escolhida pelo Pai e resgatada pelo Filho. A própria Confissão de Fé de 1689, no capítulo 8, por exemplo, quando fala de Cristo como o mediador, diz o seguinte: em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus Pai escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser profeta, sacerdote e rei, cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, juiz do mundo. Desde toda a eternidade, Deus lhe deu um povo para ser seu, para que em tempo este povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Para que enfim nos novos céus e nova terra nós possamos ser um povo só, uma família resgatada por Cristo, eleita por Deus Pai, selada pelo Espírito. Eu tenho uma boa notícia para você que é um cristão. Essa manhã gostaria de falar um pouco do amor que Jesus tem por você. O amor que Jesus tem por você é um amor que vai muito além de um vínculo de sangue. O amor que Jesus tem pelos seus irmãos, que Ele conquista para o seu Deus e Pai, o seu próprio Pai, é um amor gigantesco ao ponto de Jesus considerar esses seus irmãos e estimá-los como seus relacionamentos mais íntimos do que o relacionamento que Ele tem com Maria e seus irmãos. Eles não apenas são seus servos, como ele diz em João 15: já não vos chamo mais servos, mas amigos. Vocês são os meus irmãos, vocês são a minha esposa, a minha noiva, os membros do meu corpo. Vocês carregam o meu nome, carregam a minha imagem, compartilham a minha natureza. A consequência de tudo isso é que vocês irão subsistir, porque é eu que vou manter esse relacionamento que eu tenho com vocês. Vocês são indescritivelmente amáveis para mim. Os puritanos gostavam muito de usar o livro de Cantares de Salomão para pregar sobre esse amor que Cristo tem para com a igreja. É um amor pleno, perfeito, um amor que deseja a sua esposa e ama acima de todas as coisas e abaixo de seu pai. Ele ama os seus irmãos acima de qualquer outro homem, ele os considera acima até mesmo de anjos. Infinitamente ele dedica o seu coração para os seus irmãos, para o povo que ele veio resgatar. Ele os ama tanto que ele recebe-os na sua própria mesa. Nós somos recebidos e a ceia do Senhor é um exemplo disso.
Nós somos recebidos na sua mesa, com as suas provisões, dentro da sua casa. Podemos chamar o Pai de Jesus de nosso Pai. Nós temos acesso a Jesus, nós temos grande intimidade, familiaridade com Jesus. Ele conversa conosco, Ele corresponde à nossa oração, Ele nos livra, Ele habita conosco no nosso meio. Quando Ele morreu, Ele deixou uma herança gigantesca para nós. Somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, muitos presentes, tesouros, riquezas, que é Ele mesmo. Esse é o pacto que nós temos diante de nós, o pacto que Cristo veio selar para resgatar uma família dentro de todos os confins da terra. Mas o que Jesus não quis dizer? Quando nós lemos esse texto, o que nós não devemos entender através dele? Primeiro, que a nossa família de sangue não é importante. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Que nós temos que desprezar a nossa família de sangue, porque o que importa mesmo é a família da fé, a família espiritual. Jesus não está desprezando Maria, não está desprezando seus irmãos, assim como nós vemos em tantos outros relatos nos evangelhos. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Lembre-se, por exemplo, quando Jesus está na cruz, Ele se preocupa muito com Maria, ao ponto de responsabilizar João amado, o discípulo amado, para cuidar de sua mãe Maria. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Jesus não está querendo dizer que a nossa família de sangue não é importante. Segundo, Ele não está querendo dizer que devemos amar os membros da família de Jesus, a família da fé, em detrimento daqueles que não pertencem a essa família. Ou seja, eu não tenho que, no motivo de amar o meu irmão em Cristo, deixar de amar aquele que não faz parte da família de Cristo ainda. O amor não deve ser dessa forma. Jesus não está desprezando os ímpios, pelo contrário, Ele veio para resgatá-los. Terceiro, Jesus não está querendo dizer que a família de Deus é perfeita e é digna de maior amor porque ela é mais amável. Pelo contrário, vocês sabem que a igreja é cheia de imperfeições. A família da fé talvez tenha mais imperfeições do que a sua família de sangue. É mais difícil amar a família de Jesus do que amar a sua própria família. Especialmente porque a sua família de sangue, você tem vínculos de sangue com ela. Você nasceu dentro desse contexto. É fácil amar, não é difícil. Difícil é amar a família da fé. Pessoas que você nunca viu, nunca conheceu, mas que tem um vínculo muito grande com você. Por fim, caminhando para o final, antes das aplicações, o que Jesus então quis dizer finalmente com esse texto? Eu tenho 5 pontos aqui, como de costume. Jesus está querendo dizer que a nossa família de sangue não deve ter nenhum privilégio comparado com a nossa família da fé. Não é porque a família de sangue de Jesus chegou ali que Ele deixou a família da fé, aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus, e disse: não, a minha família de sangue é prioridade, eu vou atendê-los agora. Não existe privilégio. Não é porque Maria, mãe de Jesus, que ela tem cadeira com o seu nome escrito na igreja, cadeira cativa. Não tem privilégios. Da mesma forma, você não deve olhar para a sua família de sangue dessa forma, em detrimento da família da fé. Segundo, Jesus está querendo dizer que nem todo aquele que nasce no meio da igreja, a família de Deus, realmente pertence a essa família. É muito provável que ou você tenha nascido num lar evangélico, num lar cristão, ou que você seja membro de uma igreja, mas isso não quer dizer que você faz parte dessa família aos olhos de Deus. A minha família, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Jesus estava querendo dizer que Maria não ouve a palavra de Deus e não pratica? Não. Mas Ele está ensinando os ouvintes de que é importante ouvir a palavra de Deus e praticá-la. E Ele não vai dar privilégios nem mesmo para a sua família de sangue. Terceiro, para usar uma palavra antiga das traduções bíblicas, Jesus está querendo dizer que é necessário que tenhamos sim conflitos com a nossa família de sangue por causa dele. Nós lemos isso em Mateus 10. E quantos de nós aqui nós passamos conflitos com a nossa família de sangue por causa da fé e do Evangelho?
Jesus diz: aquele que ama mais a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais ao seu pai do que a mim não é digno de mim. Quem ama sua irmã, seu irmão, seu namorado, sua esposa mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, existem níveis de amor, e o maior nível de amor você deve dar a Jesus, ainda que isso signifique que você tenha conflitos com a sua família de sangue. É isso que Jesus diz em Mateus 10: eu vim trazer a espada. O irmão vai entregar seu irmão, o pai vai entregar o seu filho por causa do Evangelho. Imagine no contexto de Jesus, os judeus, um homem de uma família, ele se converte, ele aceita Jesus como Messias, a família dele judaica totalmente escorraçava ele da família, expulsava: você não vai ser admitido no nosso meio. Assim como nós vemos nos países muçulmanos, se você nasce numa família árabe e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você é automaticamente expulso, se não morto. Hoje não tem problema, nos nossos dias, porque a nossa confissão de fé com relação a Jesus não chegou num ponto maduro ao ponto de trazer esses conflitos. Então não faz muita diferença quando alguém de nossa família afirma que Jesus é o seu Senhor e Salvador, porque na prática não muda nada. Mas Jesus está querendo nos dizer, sim, com este e outros textos, que nós temos que esperar conflitos com a nossa família de sangue, porque nós temos que amar mais a Ele do que a nossa família de sangue. Nós temos que abrir mão de algumas coisas por causa do Evangelho. Conflitos, divisões por causa do Evangelho. Quarto, a família de fé é justamente uma das recompensas entregues a nós quando nós perdemos a nossa família de sangue por causa da fé. O que eu quero dizer com isso? Quando nós somos cristãos e nós perdemos vínculos com a nossa família de sangue por causa da nossa fé, uma das recompensas que Jesus nos dá é justamente uma outra família, uma família da fé. É isso que ele diz em Marcos capítulo 10, verso 30, por exemplo. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: nós deixamos tudo por causa do Senhor, o que nós vamos receber em troca? Jesus diz: eu vos digo em verdade que ainda nesse presente tempo na terra vocês receberão 100 vezes mais, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e filhas. O que Jesus está querendo dizer com isso? Você abandonou a sua família, você teve de abandonar a sua família por causa da fé. Eu estou te dando uma outra família, uma família muito maior, uma família que eu vim para conquistar. Quinto e último, Jesus está querendo dizer para nós que o seu amor por Jesus se manifesta exatamente no seu amor para com a família de Jesus. Ou seja, você sabe se você ama Jesus quando você está amando a igreja. Se você não ama a igreja, você não ama Jesus. Se você não cuida da esposa de Jesus, você não está nem aí com Jesus. Se você não dedica o seu tempo, o seu amor para a família da fé, isso diz muito sobre a sua fé em Jesus. Para acabar, eu tenho conclusões e aplicações para cada um de nós, mas especialmente para os pais aqui presentes. Gostaria que vocês ouvissem com atenção. Primeiro, essa família que Jesus veio comprar é uma família que é criada e reunida através da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus alcança as pessoas, essas pessoas são transformadas por essa palavra e são inseridos na família de Jesus. É por isso que é muito importante, crente, você saber como você usa os seus ouvidos. O seu ouvido é a coisa mais importante que você tem aqui hoje, neste local cristão. É através do seu ouvido que o seu coração pode ser unido ao coração de Jesus. É por isso que ao longo da Escritura nós temos aquela expressão dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas todos nós temos ouvidos, né? A questão é, nós temos ouvidos prontos para ouvir e receber, ouvidos que são ouvidos iguais aos de Jesus. Como você recebe o sermão na igreja? Como você ouve a palavra de Jesus? Assim como você, sendo um filho numa família, quando seu pai fala, você automaticamente para, concentra-se, ouve com respeito, não o despreza, grava cada uma dessas palavras. Da mesma forma com Jesus,
Como você ouve a sua palavra como membro dessa família? Você pode se tornar membro dessa família através da fé que vem pela palavra e que entra pelos ouvidos. Então, crente, dê mais atenção ao seu ouvido. Cuide dele, prepare-o. Tire a cera, tire a coceira que Paulo diz para Timóteo. Existem homens nos nossos dias que têm coceira nos ouvidos, eles não querem ouvir a palavra. Então nunca poderão ser considerados membros da família de Deus. Cuide do seu ouvido. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O que é que você tem ouvido? O que mais ocupa o seu ouvido durante a semana, na sua vida? O que é que você ouve? O que você permite entrar dentro de você através dos ouvidos? Segundo, eu tenho uma palavra de encorajamento para vocês que têm famílias, entre aspas, desgraçadas. Hoje nós escutamos muitas pregações, palestras sobre maldição hereditária. Isso é uma mentira. Como se a maldição hereditária fosse algo que o diabo coloca nas pessoas e acorrenta as pessoas. Então a pessoa está vivendo hoje na desgraça que está vivendo porque a família dela cometeu pecados anteriores e é por isso que ela está recebendo essa maldição. Como se essa maldição fosse um impedimento para Jesus atuar nessa família. A sua principal maldição não é a maldição do pecado do seu pai, é do seu pecado. Lembre-se, por exemplo, de João capítulo 9, quando Jesus está diante daquele homem cego, que nasceu cego, os discípulos perguntam: Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Seus pais ou ele? Jesus falou: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o fracasso da sua família, o desastre na sua família, as maldições, os pecados que estão acontecendo na sua família hoje, são justamente o trampolim para que o Senhor Jesus Cristo haja. Ninguém de nós tem uma família perfeita. Ninguém na Bíblia tem uma família perfeita. A família de Jesus, os seus irmãos não criam nele. Abraão, dê uma olhada na sua família. Moisés, sua esposa quis matá-lo. Que família é imperfeita demais para que Jesus não a salve? Há a solução para a sua família hoje. Cristo está pronto para considerar a sua família como sua. E para alcançar a sua família, assim como em todos os milagres que Jesus faz, Ele nunca apenas está interessado no indivíduo, mas Ele alcança as famílias. Quando nós lemos em Atos a forma como o Evangelho vai crescendo, Lídia ouve a palavra de Deus e o que acontece? Toda a sua família é convertida à fé em Cristo. Cristo está interessado nas famílias, não apenas nos indivíduos. Você não pode dizer: ah, mas eu sou crente, graças a Deus, a minha família não, mas não importa, o que importa é que eu estou salvo. Talvez você ache que você está salvo se você pensa assim. Nós temos que nos importar com as nossas famílias de sangue e saber que Jesus está pronto para restaurá-las, independente de qual seja a situação. Terceiro, preste atenção na relação que você tem com Cristo, com a família de Cristo e com a sua família de sangue. Como é que você se relaciona com os seus pais? Com a sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos? Isso diz muito sobre quem Jesus é para você. Se você é uma pessoa que idolatra os seus filhos, que ama os seus filhos, ou que ama o seu marido, ou que não ama o seu marido, isso tudo está manifestando e gritando quem Jesus é para você. Mas se nós olharmos para Deus, irmãos, e direcionarmos o nosso relacionamento com os homens, à medida que nós relacionamos-nos com Deus, nós vamos ter bons relacionamentos com os homens. Porque é o relacionamento que temos com Deus que vai nortear o relacionamento que nós temos com a nossa família. Então, se você realmente ama a Deus acima de todas as coisas, você vai amar o seu esposo da maneira correta. Você vai amar a sua esposa da maneira correta. Você vai amar os seus filhos da maneira correta. Mas do contrário, é impossível você amá-los se você não ama Jesus. Jesus é o verdadeiro amor que mostra
como é que nós devemos nos relacionar uns com os outros, principalmente com a família da fé, a igreja. Talvez você seja um exemplo em como você lida com a sua família de sangue. Você faz tudo por eles. Quando chega com a igreja, você não tem tanto interesse. Examine-se nessa manhã. Reflita sobre os seus relacionamentos. Quarto e penúltimo. Ao longo da Escritura nós vemos Paulo, especialmente no Novo Testamento, dizendo que ele tem dores de parto. Quem de vocês lembra dessa expressão? Eu tenho dores de parto para que Cristo seja formado em vós. Quando nós lemos as cartas de João no final da Escritura, ele se refere à igreja como os meus filhinhos. E ele diz: eu não tenho alegria maior do que ver os meus filhinhos andando na verdade. Eu quero encorajar cada um de nós, especialmente os pastores, os líderes na igreja, a gerarem filhos na fé, a serem responsáveis por ser o pai, por ser a mãe, por ser o irmão de pessoas que estão chegando na fé. É por isso que na tradição antiga, pelo menos no início da tradição católica, eles tiveram esse costume de chamar os pastores, os bispos, de padres. São os pais espirituais, são aqueles que nos instruem na fé. Os pastores devem ser assim, mas não apenas os pastores. Cada um de nós pode ser um irmão na fé, uma irmã na fé, uma mãe na fé, um pai na fé. Jesus não é o pai, Jesus é o filho. Mas em Mateus capítulo 10 ele diz: se fizeram isso ao pai de família, quanto mais não vão fazer aos seus domésticos. Ele se chama o pai de família, não porque ele é o pai, mas porque ele é o dono, ele é o moldante daquela família. Da mesma forma, cada um de nós somos chamados a gerar frutos e filhos na fé. Multiplicai-vos, crescei e fazei filhos na fé em Cristo Jesus. Isso também é uma aplicação prática no sentido natural. Tenham filhos, irmãos, pelo amor de Deus. Vamos ter filhos, vamos procriar, vamos crescer, multiplicar. Se a igreja não fizer isso, nós vamos ter um mundo que diz: filho é problema, filho é gasto, eu não vou ter. Cumpra a palavra de Deus, crescei-vos e multiplicai-vos. Tenha filhos, com responsabilidade, mas tenha-os. É uma graça, um dom de Deus. E ore para que esses filhos se tornem filhos de Deus. Quinto e último, é muito prático o que eu quero dizer agora. Onde estão os nossos cultos domésticos? Onde estão? Onde foi parar? Já ouviram falar disso? Onde foi parar? Quem levou? Quem roubou de nós isso? Por que as famílias já não se sentam mais em casa para ouvir a palavra de Deus e praticá-la? Nós estamos aqui fazendo isso como uma grande família, mas é uma vez na semana. Jesus diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele não está dizendo são aqueles que vão no domingo na igreja, ouvem a palavra de Deus e praticam no domingo, mas na segunda já nem são mais filhos de Deus, são filhos do mundo. Mas depois no domingo eles se lembram que são filhos de Deus. Irmãos, onde estão os nossos cultos domésticos? Eu falo por conta própria. Porque nós não temos o costume, como os nossos pais puritanos, reformadores, de nos reunirmos em cultos domésticos. Os homens aqui, os pais, hoje você vai receber um monte de elogio, né? Presente. Aqui eu quero justamente para aliviar, equilibrar um pouco. Você que é pai nessa manhã aqui, onde está a sua Bíblia em casa? O seu filho vê a palavra de Deus na mesa, na sua mão, você lendo, ouvindo, amando, entendendo, buscando, ensinando. Onde está isso, irmãos, no nosso meio? De que vale nós nos reunirmos aqui como igreja no domingo e 6 dias na semana nós não vivemos como uma família da fé? Talvez você diga: Kaique, para mim é muito difícil, porque só eu sou crente na minha família. É difícil. Meu pai é alcoólatra, a minha mãe só quer saber de trabalhar. Como que eu vou fazer culto doméstico em casa? Olha aí seu irmão, sua mãe, seu pai, sua mãe. Faça com eles. Faça o seu culto sozinho. Convide
se na medida do possível, para que você leia a palavra de Deus na sua casa, para que você ore a palavra de Deus na sua casa, comece a trazer a cultura da família de Deus para dentro da cultura da sua família de sangue. Irmãos, nós precisamos fazer isso urgentemente. Os puritanos diziam que toda religião cristã depende da religião familiar. Se nós não temos cultos domésticos nas nossas casas, a nossa fé é enferma. E eu não estou dizendo apenas de você parar e ter aquele momento de 1 hora e pregar a palavra de Deus como se fosse uma lei, um legalismo, uma tradição. Mas leia a Bíblia em casa, ore a Bíblia em casa. Quando você vai se juntar à mesa para comer o alimento, ore. Nós já não oramos mais. Nós nem sentamos à mesa mais. Nós comemos na bancada, comemos na rua, comemos no sofá. Deus nos livre, irmãos. A minha mãe e os meus irmãos, segundo Jesus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E você deve se examinar se você faz parte da família de Jesus essa manhã. Como você sabe, se você é alguém que ouve a palavra de Deus e a pratica, individualmente, familiarmente falando. Vejam, pois, como vocês ouvem a palavra de Deus. Amém? Vamos orar.